Para você conectado no canal do Tempo no YouTube, seja bem-vindo. Vamos falar de Copa do Brasil. Hoje é dia importante, dia do sorteio da terceira fase da competição. 4 mineiros estão incluídos, além do trio da capital, de América, Atlético e Cruzeiro. Tem o Tombense, que inclusive está no pote 2, nesse instante, na sede da CBF no Rio de Janeiro. Vamos ter a definição dos confrontos desta terceira fase. Lembrando que na terceira fase da Copa do Brasil, diferentemente do que foi até agora nas últimas duas, teremos jogos de ida e volta. E detalhe, hein? Não tem aquele gol qualificado fora de casa, assim como já aconteceu nas últimas temporadas da competição mata-mata. Ou seja, uma igualdade no saldo de gols, uma derrota, uma vitória pelo mesmo saldo de gols. Teremos a definição de quem avança para as oitavas de final da competição nos pênaltis. Além das 16 equipes que já estão classificadas, que vieram da segunda fase, entrando nesse instante, equipes da Copa Libertadores, Palmeiras, Internacional, Fluminense, Corinthians, Flamengo, Atlético Paranaense, o Atlético Mineiro, o Galo e o Fortaleza, Cruzeiro, que foi campeão da Série B, também pleiteou a vaga diretamente na terceira fase da competição. O São Paulo, que levou esta vaga porque ficou imediatamente melhor classificado no Campeonato Brasileiro após os times da Libertadores, além do Sport, que levou essa vaga pela Copa do Nordeste, como o Fortaleza foi campeão e o Fortaleza se classificou pela Libertadores, o Sport entrou por ser vice-campeão da Copa do Nordeste, além do Paysandu, campeão da Copa Verde. Equipes divididas em 2 grupos, daqui a pouco vamos falar sobre estes potes, quem está no pote 1, quem está no pote 2. Eu sou o Léo Campos, Daniel Seabra está aqui comigo, é o time de O Tempo Esportes nesta tarde acompanhando o sorteio da Copa do Brasil. Vamos para o próximo América. E agora já tem uma América. Vamos conhecer quem será o adversário do América nesta terceira fase da competição. O América que vem desde a primeira fase, eliminou o Tocantinópolis, o empate fora de casa e o Santa Cruz, a vitória da Independência por 1-0 na segunda fase. O América que vai enfrentar na terceira fase da competição a equipe do Nova Iguaçu, do Rio de Janeiro. Agora vamos para mais um confronto a ser definido. Cruzeiro. Mais um mineiro vai conhecer aí o seu futuro na Copa do Brasil na terceira fase. O Cruzeiro que já entra nessa terceira fase porque foi campeão da Série B e foi pro pote 1 graças a alguns tropeços aí da segunda fase, como do Vasco, outras equipes também que vacilaram aí na terceira fase. E o Cruzeiro, pelo ranqueamento, entrou no pote 2. Pote 1. E pega no pote 2 o Náutico. O Náutico que faz uma boa Copa do Nordeste, né? Não tá mal, tá bem lá no Campeonato Pernambucano. É um adversário bem tradicional também, né? O Náutico que eliminou o São Bernardo na primeira fase, uma vitória por 1-0 fora de casa. E depois o São Luís. Engraçado, hein? Já tá saindo Cruzeiro e Atlético, né? Estão juntos ali no pote. Agora o Atlético. Vamos ver quem o Atlético vai pegar nessa primeira fase pro Atlético, né? Da Copa do Brasil. Nesse instante, então, o sorteio no pote 2. Adversário do Atlético, que já está envolvido também em Copa Libertadores. Vai daqui para frente, é final de semana e meio de semana. Brasil de Pelotas. Brasil de Pelotas, também um adversário conhecido, né? O Chavante, disputou aí a Série A há pouco tempo. É um bom time, mas não é para se assustar, né? E faltando agora o último confronto, é o Palmeiras contra... Maringá já foi, Brasil. Tombense, né? Tombense, exatamente. Tá aí, Palmeiras. O Tombense se deu mal nessa aí, viu, Tombense? Eu talvez pegue o favorito. Acho que o Palmeiras tá o time mais regular, talvez, né? Daqueles de maior investimento. Tá aí o Tombense, então. O Palmeiras, por tudo que fez aí nesses últimos anos, né? Pelo investimento que tem, sem dúvida, entra como favorito em praticamente tudo que disputa, né? Para não dizer tudo, né? Muito bem, recapitulando então os confrontos: Santos e Botafogo de Ribeirão Preto, América diante do Nova Iguaçu, Coritiba contra o Sport, Cruzeiro e Náutico, Atlético, o Galo contra o Brasil de Pelotas, Bahia contra o Volta Redonda, o Botafogo vai encarar o Ipiranga do Rio Grande do Sul, o Grêmio pega o ABC de Natal, Flamengo diante do Maringá, time paranaense, São Paulo contra o Ituano, outro confronto paulista, assim como Santos e Botafogo, Fluminense e Paysandu, Corinthians e Remo, Internacional e CSA,
Fortaleza e Águia de Marabá, Atlético Paranaense contra o CRB, Palmeiras diante do Tombense. Como já previsto, né, óbvio, pelo pote 2, os confrontos desta terceira fase, a gente pode colocar os times do pote 1 como favoritos, no papel, né? Mas complicações a gente vê na competição, pelo menos agora, diferentemente do que foi nas fases anteriores, teremos jogos de ida e volta, e que dá para competir talvez no nível melhor, né? Falando dos mineiros, né? O América pegando o Nova Iguaçu. O América tem muito mais tradição, muito mais camisa e muito mais futebol, né? Nesse momento o América mostra um bom futebol, faz um ótimo campeonato mineiro, tá aí na final contra o Atlético. Primeiro jogo no sábado, segundo ninguém sabe até agora, né? Que dia que vai ser. No caso do Cruzeiro, o Fred Teixeira tá até me lembrando aqui, o Cruzeiro já enfrentou o Náutico na Copa do Brasil em 1993. E foi pelas oitavas de final na Copa do Brasil de 93. O Náutico ganhou por 1-0 no Recife e o Cruzeiro ganhou por 2-0 no Mineirão. O Cruzeiro então acabou se classificando na Copa do Brasil de 93. O Náutico faz um bom início de temporada, apesar de no ano passado foi rebaixado, né? Caiu para a Série C, na Série B que o Cruzeiro acabou campeão, mas faz um bom início de temporada. E o Atlético pega o Brasil de Pelotas, o Chavante, que é também um time complicado de se jogar lá em Pelotas, mas o Atlético é franco favorito, né? É verdade. No caso do Cruzeiro diante do Náutico, o Náutico eliminou o São Bernardo com uma vitória por 1-0 fora de casa nessa Copa do Brasil. São Bernardo que foi a revelação, o destaque, vamos dizer assim, né, do Campeonato Paulista, né? E o Vila Nova, de Goiás, que foi eliminado pelo Náutico na segunda fase da competição. O Náutico venceu em casa por 2-1. Nessa temporada, o Náutico foi eliminado na Copa do Nordeste pro ABC, o ABC que está aí na semifinal, diante do Sport, comandado pelo técnico Dado Cavalcante, e o time agora busca reforços para a Série C do Campeonato Brasileiro. Então, já dá para colocar talvez uma obrigação do Cruzeiro de avançar, embora o Cruzeiro tenha seus problemas, mas é um time de Série A. Eu me lembro que o Cruzeiro, inclusive, ano passado pela Série B, venceu o jogo lá, né? 1-0, gol do William Oliveira. Foi. Um gol de cobertura até, nós fizemos esse jogo, né? E o outro também nós fizemos, né? Foi numa sexta-feira à noite, se eu não me engano, no Independência. Acho que foi 4-1, 4-0 o outro jogo, Cruzeiro e Náutico, os dois jogos pela Série B. Para mim o Cruzeiro tem obrigação, sim, o Cruzeiro é um time de Série A, o Náutico é um time de Série C, como você disse, como você lembrou, Léo. Eu acho que o Cruzeiro é, sim, favorito nesse confronto. Vai depender do que o Pepa vai armar para esse time do Cruzeiro, né? Do que o Pepa vai conseguir tirar, de como ele vai montar o time, de qual será a escalação, do que reserva para o Cruzeiro com a troca de treinadores depois que o Pessolano deixou o clube, né? Mas o Cruzeiro é, sim, favorito contra o Náutico. No ano passado, essa vitória de 4-0, fora de casa foi 1-0 mesmo na Série B, depois em casa 4-0, gols de Eduardo Brock, Lincoln de pênalti e o Jajá marcou. Jajá fez um gol de fora da área, de cruzada, assim, lá no ângulo eu me lembro desse jogo. Fizemos esse jogo também no Independência, numa sexta-feira à noite. É isso, eu acho que o Cruzeiro tem obrigação de... Não vejo o Cruzeiro como franco favorito, mas o Cruzeiro tem obrigação, sim, de passar por essa fase. No caso do Atlético, eu vejo o Atlético franco favorito e o América também favorito contra o Nova Iguaçu.